Voltamos. Voltamos aí. Eu vou começar a gravar, deixar gravando agora o webinar. Agora sim. Foi. Beleza. Então a ideia, né, foi trazer aí alguns insights, né, dentro do que a gente estava, que teve a oportunidade de assistir lá no Vale do Silício. Falar um pouquinho, bem rapidinho de mim, né? Eu sou Luiz Cláudio Mandarino Freire, Luiz Mandarino, né? Normalmente como eu estou sendo conhecido, né? Sou gerente de marketing de indústrias lá da Petrobras e normalmente minha trajetória toda foi voltada, né? Sou engenheiro químico de formação, tive a oportunidade de fazer um MBA em marketing, posteriormente um mestrado em administração. E aí eu estou na BR há 22 anos, vou fazer 23 anos agora, esse ano, passando por várias áreas, né? Desde a área de produtos químicos, indústrias, lubrificantes, trabalhando com desenvolvimento de produtos, inovação, uma série de áreas nesse sentido. Então, muitas vezes a gente vê essa parte dessa face oculta, e atualmente eu estou muito envolvido, né, com o ecossistema de inovação do Rio de Janeiro, por eu estar participando também na comissão de inovação da companhia. Então, nós temos rodado alguns programas de empreendedorismo e também de Open Innovation atualmente. A face que a gente muitas vezes não vê, né, é o outro lado, né, do Mandarino aí, que é, de alguma forma, uma pessoa que gosta, que começou, né, a curtir esportes aí bem tardiamente, antes, mais ou menos de dos anos 2000 e pouco, 2004, praticamente não fazia nenhuma atividade. A partir de 2004 comecei a fazer algumas atividades esportivas e de lá para cá não parei mais, né? E a minha grande empreitada aí nos últimos anos foi completar um Ironman, né? E eu não sabia nadar nem andar de bicicleta, então foi algo bacana. E um ponto, né, que eu acho que junta muito com essa questão que a gente vai falar do Vale do Silício, né, das perspectivas do Vale do Silício, é muito desses três que eu ouvi muito lá, né, por uma coincidência, na verdade, né, a questão da vontade do compromisso e da persistência, né, de você, de alguma forma, acreditar num objetivo, né, botar muita energia naquilo, muito trabalho, muito esforço, né, para que aquilo ali, de alguma forma, ocorra, né. Muitas vezes a gente pensa que o talento é algo fundamental, necessário e imprescindível para que você consiga ter sucesso. E várias questões, né, normalmente a gente visualiza que isso não de fato, algo totalmente verdadeiro, né? Muitas vezes você, com bastante empenho, persistência, trabalho duro, você consegue, de alguma forma, alcançar os seus objetivos, né? Então, isso para mim ficou também, foi uma das questões bem emblemáticas, né? Que, conversando com empreendedores, principalmente no Vale, a gente vai ver alguns casos aqui que eu trouxe, ficou muito notório para mim essa prerrogativa. E aí, basicamente, esse trabalho foi um bootcamp, né, que eu participei junto com mais 10 pessoas, né, eram empresários, pessoas, empreendedores, né, que foram, né, junto a esse bootcamp. E aí, para a gente poder dar uma aquecida, eu vou passar o teaser, né, que talvez parte do pessoal não tenha visto, então é legal para ter um popurrí, assim, um overview geral do que rolou lá durante os 5 dias.
Bom, e quem possibilitou essa perspectiva, né, foram três pessoas aí fantásticas, né, que o Fernando Figueiredo, que é o que tem, né, uma empresa, né, lá no Vale do Silício que estrutura, né, e organiza essas missões, né, que é o 415 Hub, que é o local onde a gente ficou, né, que é uma aceleradora muito interessante, que é o Devalt, é o nome dela, que, né, que aparece atrás da foto do Alan, né, do Arthur Iglesias e do Alan Costa, que são duas pessoas também fantásticas, né? Boa parte do pessoal que acompanha o LinkedIn conhece a AAA, né? Conhece eles dois, né? São pessoas muito atuantes também no ecossistema empreendedor, são palestrantes, né? Profissionais, e aceitei também essa possibilidade de ter uma mentoria com eles, foi muito boa, porque abriu muito também o canal, né, de conversa e de troca de experiências, tá? Então foi algo bem também interessante, né, dentro dessa questão. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que foi a agenda, a gente teve, né, um primeiro dia foi muito de imersão de mindset, né, de rever o mindset, para a gente estar preparado para entender como é que funciona a cabeça, né, do empreendedor ou, né, a cabeça das pessoas que estão em São Francisco, né, e também no Vale do Silício. Então, isso foi super importante porque tiveram os treinamentos de pitch, né, nesse primeiro dia. Não é mole, né? Já é difícil muitas vezes fazer um pitch em português, imagina um pitch em inglês, 30 segundos. Então, tinha que ser um negócio realmente com muito impacto, né? Então, foi algo, foi assim, uma experiência muito bacana, né, de treinar isso, né? E depois a gente teve uma prova de fogo, né, num dos dias, no segundo dia, que foi quando a gente foi no Silicon Valley. A gente teve contato com uma mentora, né, bastante interessante lá, que deu várias dicas também de pitch para a gente, né, no dia a dia. Ela perguntou na hora, perguntou, faça seu pitch para mim, que eu vou dizer se esse pitch está bom ou não. Então, foi algo bacana também. Então, terça-feira foi uma visita ao Silicon Valley, então a gente rodou várias empresas, então foi na Google, foi na Snap, fomos em outras, né, empresas ligadas, rodamos, né, fomos em Stanford, né, na universidade, foi também uma ida muito, né, um passeio bem bacana para conhecer, né, como é que funciona uma universidade de ponta lá nos Estados Unidos, e onde boa parte, né, das inovações do Vale do Silício passam por ali, né? Principalmente Stanford, que é uma universidade bastante emblemática, né? Pelo campus que ela tem. Na quarta-feira, tecnologias, então foi um dia para falar sobre tecnologias emergentes, experienciar algumas questões ligadas a novas tecnologias. Na quinta foi um dia que foi muito networking, então a gente... e na quarta também à noite teve eventos, né? Como muito parecidos com os eventos daqui, do Rio de Janeiro, como se fossem meetups, né, que participam, então também foi bem interessante, a gente tinha uma meta para fazer conexões, trocar cartões, então foi algo também legal para treinar, né, a conectividade, a comunicação. E na sexta-feira foram cases de sucesso e cases colocados com empreendedores locais, né, não só brasileiros que foram fazer seus pitches lá para a gente, como também empreendedores que estavam no Devalt, né, na aceleradora, que também apresentaram seus produtos, né? Então foi um dia também bem interessante. No sábado foi liberado para visitas, né? Então parte do pessoal foi visitar um pouco alguns locais também. Tá? Bom, eu vou começar aqui falando, né? E aí muitas vezes a gente observa, né, que São Francisco, né, ela acaba sendo uma cidade que tem uma característica única, né, eu diria, no mundo, porque ela foi moldada, né, com essa perspectiva e muito desse espírito empreendedor, ele vem desde dos idos aí de 1800, né, 1846, 47, quando a gente olha aqui, compara nessas duas fotos, né, já dá para ver aí o que a transformação, né, em mais de 170 anos, né, o que ocorreu. Mas a questão principal emblemática foi, em 1849, foi a Corrida do Ouro, né, que foi o primeiro grande movimento, né, de migração interna dos Estados Unidos, né, e fora dos Estados Unidos, obviamente. Muita gente foi para São Francisco para explorar, né, ouro, né, como se fosse uma serra pelada, né, comparativamente aqui no Brasil. E as pessoas foram para lá de forma aventureira mesmo, né? Porque era uma cidade que tinha no máximo 10 mil habitantes, e em menos de um ano já tinha 100 mil habitantes, então foi uma explosão demográfica
que ocorreu na cidade, com muitas pessoas de vários lugares do mundo e também dos Estados Unidos buscando fortuna, né, buscando sucesso. E isso também atraiu muitos empreendedores, porque você imagina, né, uma cidade que tinha 10 mil habitantes, que tinha uma demanda muitas vezes menor, né, de disponibilidade de perspectivas, né, de serviços, né? De uma hora para outra passou a ter uma série de necessidades, né? Então muitos empreendedores foram para lá nesse momento também. E é interessante que o Devalt, né, o lugar onde foi a primeira fábrica de um chocolate muito famoso lá nos Estados Unidos, né, que é a Ghirardelli, que é um chocolate muito bacana, assim, um chocolate de primeira linha, e a fábrica era lá, então, né, onde a família morava, né, a família foi para lá, se deslocou toda, onde é o Devalt hoje, era originalmente essa fábrica. No primeiro andar era a venda e no terceiro andar, né, no segundo andar, na verdade, da casa, era onde a família morava, né? Então, desde lá, né, a gente tinha essa perspectiva do empreendedorismo causado, né, e executado e gerado por causa disso. E uma outra questão também que a gente analisa, São Francisco ainda é um hub, né, cultural muito grande. Então, vários movimentos, né, de contracultura, o movimento hippie foi lá, o movimento free speech também, né, toda a perspectiva do movimento gay, né? Então, muitas das questões dos movimentos, né, de igualdade, né, partiram de São Francisco, né, para outras regiões. A própria Califórnia já é um estado que tem essa característica progressiva muito, muito intensa, né, muito clara dentro dele. Então, e é um porto, né, e é um local que é um dos locais mais próximos do Oriente. Então, é interessante também que a gente tem um quantitativo, né, de uma miscigenação muito intensa, muita gente de vários lugares do mundo estão lá, né, estão dentro, né, desse local. E isso, por si só, traz, né, a diversidade e, consequentemente, a gente sabe, e já tem vários estudos comprovados, de que a diversidade é um dos fatores críticos, né, para que você possa ter um ambiente inovador, né? Então, São Francisco acaba colhendo, né, muito dessa questão. E uma outra coisa também é a questão, né, que é uma cidade que passou e passa, né, por situações bastante difíceis ao longo do tempo. A gente conhece, né, as falhas, né, geológicas, né, que tem em São Francisco, né? E tiveram 2 grandes, né, terremotos que destruíram a cidade, e eles tiveram que reconstruir boa parte da cidade do zero, e isso também traz, né, esse espírito de reconstrução, de mudança, muito, muito fortemente, né, para dentro dessa mentalidade. Então, é uma cidade que eu nunca vi uma cidade com tanto bombeiro como lá, né, e tanto homeless também. Né? Então, você acaba tendo também muito dessas questões, né, da questão da guerra. Né? Então, a guerra do Vietnã foi muito presente, a questão de Pearl Harbor, né, que moldou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso, de alguma forma, mobilizou também toda uma indústria bélica em São Francisco. Né? Então, os vários fortes, né, que o Fort Mason, por exemplo, foi uma dos locais que trouxeram isso. Então, explica muitas dessas perspectivas, né? E durante o dia lá, dos 10 dias que eu fiquei, 2 dias tiveram 2 terremotos lá. Um deles eu senti, o outro eu estava dormindo, não senti. Mas é impressionante, o pessoal super tranquilo lá, terremoto rodando e vida que segue, né? Bom, vamos seguir aqui. E o primeiro tópico que eu vou falar, né, é mindset, né? Então, o mindset, e aí vem sempre uma pergunta, né, natural para a gente poder questionar, né, o que torna, né, o Vale do Silício um lugar único. Obviamente, além de tudo que eu já comentei um pouquinho atrás, eu tentei resumir, né, nesses 3 blocos, né, de perspectivas dentro disso, né, que foi a diversidade, né? Então, o Vale do Silício realmente ele traz, né, uma perspectiva de diversidade muito, muito grande, a colaboração e a confiança. Esses 3 fatores, né, a meu ver, são os 3 fatores que criam, né, esse ambiente tão propício para o processo inovativo, né? E a diversidade, muito pela formação de empreendedores, né, e não de funcionários. Então, as universidades elas têm
essa função, né, de alguma forma, ela traz muito essa visão para o aluno, né, da universidade, que eles são empreendedores, eles não necessariamente, né, eles vão ser funcionários de empresas, então já trabalha naturalmente um mindset com essa perspectiva, com essa mentalidade. A colaboração, né, então, isso é algo impressionante, né, e isso está presente no networking, né, na perspectiva do networking, que é muito intenso, então, por isso, tudo é pitch lá. Então, assim, as pessoas já conhecem o pitch, encontrou a outra, já fala, já tem um cartão na mão. É impressionante a naturalidade com que as pessoas se encontram, se falam, trocam experiências, né? E uma outra questão também que é muito usado lá, qualquer empresa, né, aplica, né, e usa, né, os dados a seu favor. Então, isso é outra perspectiva também, né? O cara não se baseia só em perspectivas, ele usa dados, né, como fontes importantes, né, de tomada de decisão. Então, isso também exige, né, que você execute colaborações entre empresas, né, e viabilize contatos, né, e execuções. E a questão do networking é bem interessante porque as pessoas trocam muita informação entre elas. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa, a peça que faltava, a outra pessoa, de alguma forma, tem essa peça, né? Então, isso é muito bacana. Então, há uma troca assim, muito, muito profícua, né, entre os colaboradores. A confiança, né, a sua ideia não vale nada, isso é uma questão bem bacana, porque o que vale é a implementação, é a execução. Então, você tem uma ideia, ela não tem impacto nenhum, né? O impacto da ideia, né, é muito da sua execução. Então, se você tem execução, de alguma forma, a sua ideia ela vai prosperar, e quanto mais você conversa, é exatamente o oposto do pensamento, né? Quanto mais você coloca as ideias, mais natural mais feedback você recebe, mais você testa a tua ideia para ver se ela de fato faz sentido ou não, e com isso você de alguma forma deixa o teu modelo de negócio mais robusto. Então, assim, a visão exatamente é ao contrário, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência a esconder, né? Achar que eu trazendo, né, uma colocação, né, não compartilhando a minha ideia, de alguma forma eu vou conseguir manter sigilo e vou prosperar. E lá é exatamente o contrário. O dar primeiramente, né, o give first, né, ajudar o ecossistema, isso é algo também muito claro lá. Então, essa perspectiva de você devolver, né, para o ecossistema, quer seja pela colaboração, quer seja pelo networking, quer seja por ajudar também as pessoas. Então, tem um pensamento muito de que o mundo é redondo, a roda gira, então em um momento você pode estar bem, outro não, e as suas conexões, as pessoas que você de alguma forma executa, que vão te trazer para esse grande elemento. Tá? Investimento, né? Então, lá é um lugar também que tem uma característica, né, de possibilidade de investimentos. O volume de investimentos é muito interessante, tem uma característica muito, muito clara, eu brinco dos 3 Fs, né, muitas vezes, quando você está iniciando um negócio, né, que é a família, né, os amigos e as pessoas que não conhecem nada, né, são os fools, né, então, friends, family, fools. Então, normalmente isso é muito comum, né, de ter nos Estados Unidos esse tipo de perspectiva, principalmente para aquele capital inicial, que é aquele que a gente chama de capital semente, aquele capital, né, primeiro, né, para você poder começar a rodar e validar uma determinada ideia, mas você tem aí uma redução de barreiras burocráticas para o investimento, muito galgado na perspectiva da confiança. Então, há uma confiança muito grande no sentido de você executar isso. Tá? Então, reputa assim, esses 3 blocos, né, de ações foram muito, né, ligados a essa questão. Bom, a gente seguindo aqui, né? Só um minutinho. Aí. Tem uma questão, né, que muitas vezes se fala, né, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Isso de alguma forma limita, né, e aplica as perspectivas mercadológicas e das próprias pessoas, né? Então, Então é né, um ponto, né, muito, muito interessante quanto a essa visão. E existe, né, uma perspectiva, né, que foi colocada lá, né, que a Carol Dweck, né, que tem esse livro, que é um livro muito interessante, foi muito recomendado lá durante o bate-papo que a gente teve com o pessoal, né, do Vale, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, né? E ela traz assim muitos elementos interessantes que falam muito com a característica do empreendedor,
né? Com a mentalidade do empreendedor, né? No sentido de superar desafios, obstáculos, incorporar o esforço, né, como um processo, aceitar a crítica, né, não se incomodar com o sucesso dos outros. Então, você usar isso como uma inspiração para você, né, você abraçar desafios, você, de alguma forma, persistir na dificuldade, isso, de alguma forma, te cria a resiliência, né, necessária para que você possa acertar, né? Então, essa perspectiva do erro, né, ela é muito clara lá, né, na aceitação disso, né? De você conseguir fazer. Então, muitas vezes, aquele obstáculo, ele te ajuda a trazer novas soluções criativas, né? Para que você possa superá-los, né? Ver o esforço como um caminho para a excelência. Então, isso muitas vezes a gente vê ao contrário, né? Às vezes a gente vê o esforço, né? Ou aquilo por um caminho de sofrimento, né? Então, às vezes, aquele esforço, puxa, caramba, pô, para que eu estou sofrendo tanto? Né? E muitas vezes você está com essa prerrogativa com uma outra visão, né? Uma visão voltada para a excelência. Né? Quanto mais eu me esforço, mais eu consigo persistir, e com a persistência eu consigo, de alguma forma, chegar à excelência. Né? O livro ele fala muito sobre a perspectiva de atletas, né? Aplicados, né? O mindset do atleta, né? Dele, de alguma forma, sempre está buscando trazer, né? Mais elementos, conseguir de alguma forma superar, né, as suas marcas. Então, uma prova, né, e ele ir mal numa prova não necessariamente é o primeiro caminho para que ele possa entender o que ele precisa fazer para melhorar, né, para poder mudar um ciclo de treinamento, reorganizar sua dieta, por exemplo, refazer o planejamento de execução para esse tipo de ação, né? Então, é algo bem interessante, né? Eu tive um caso, né, que foi foi quando eu fiz o Ironman, né? Eu fiz uma prova prévia do Ironman em 2017, que foi a prova mais dura da minha vida, eu falo para vocês. Eu quase desisti da prova, era um meio Iron, a metade da distância do Ironman, era mais ou menos um mês antes do Ironman. Eu passei muito frio, né, na natação, né? Era uma natação que não podia roupa de borracha, que a gente chama, né, que normalmente dá um conforto térmico. Eu fui basicamente me descongelar. Eu ia nadar em torno de 25 minutos, levei quase o dobro do tempo para conseguir sair da água, então foi algo bem difícil, eu não conseguia calçar sapatilha, pegar a bicicleta, de tanto que eu tremia, e eu finalizei a prova. Então isso, do ponto de vista de fortaleza mental, para mim foi algo emblemático, né? E no Ironman, né, todas aquelas dificuldades, eu sempre lembrava daquelas dificuldades que eu tive anteriormente àquela prova e falei, cara, pô, vai ser difícil eu passar um perrengue igual a esse. A prova do Ironman foi fantástica, foi perfeita para mim. Então, é muito isso. Talvez se eu não tivesse passado por aquela dificuldade, não conseguisse ter persistido, né, naquela perspectiva, talvez eu não tivesse conseguido ir tão bem, né, tão relaxado para a próxima prova. Nós vamos, então, próximo aqui. E aí é uma coisa bem interessante, né? Esse mindset ele tem muito a ver com as empresas, né? Que a gente fala dos dinossauros e os unicórnios, né? E aí, muitas vezes, né, a gente fala da empresa, né? E aí eu pego um pouco, né, essa prerrogativa das empresas tradicionais, que pensam muito, né, de querer ser um unicórnio, né? Querer ser tão ágil quanto um unicórnio e pensando, né? E aí eu vou fazer uma brincadeira para vocês aí, do que vocês acham que seria essa mistura, né? Do dinossauro com unicórnio, né? O que de alguma forma, teria de perspectiva, né? O que vocês acham? Podem colocar no chat aí que eu estou acompanhando. Qual o bicho aí que vocês acham que sairia dessa mistura aí de dinossauro com unicórnio? Alguma dica? Normalmente, né, a gente poderia, né, juntar né, um dinocórnio, né, por exemplo, e um unissauro, né? E de alguma forma, né, hoje, né, as empresas estão buscando ser mais unissauros do que dinocórnios, né? Muito pela perspectiva de você pensar, né, tentar pensar como uma startup, né, do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista de ação, né? Pensar rápido, né? Ter essa mentalidade, né? Voltada para essa perspectiva, né? E mais com a musculatura, né? Com a pujança do dinossauro. Então, se você conseguir juntar essas duas perspectivas, né? Essas duas ações, provavelmente você vai conseguir prosperar dentro desse novo
panorama de mundo aí que a gente está vivendo. E hoje a gente tem dois paradigmas bem críticos, né, que a gente fala dentro das empresas, né? O paradigma tradicional das empresas voltadas, né, muitas vezes para prerrogativas, né, de competição interna, comando e controle, né, que a gente chama, muito, né, voltado para posições, né, o sucesso é posição, é lealdade, é longevidade dentro das empresas, e sempre você brigando por recursos, né, talentos e recursos, né, muitas vezes têm dificuldade e muitas vezes estão, né, travados dentro desse processo. E quando a gente fala, né, das empresas, né, nessas empresas modernas, né, eles exatamente já começam a ter uma mentalidade diferenciada, já usa ferramenta de gestão, né, empreendedora para lidar com cenários de maior incerteza, empregados, né, normalmente, que têm oportunidade de serem intraempreendedores, empreendedores internos, e, de alguma forma, uma disciplina para que possa executar os seus projetos, respeitar as individualidades, né, e, consequentemente, abraçar a diversidade e gerando, né, esse ambiente propício para que você possa inovar dentro das empresas. E o mindset normal, e hoje, né, a gente vem observando isso, e lá a gente viu também bastante, né, dessa prerrogativa do uso, né, de 3 ferramentas, né, muito particularmente aplicadas, né, dentro dessa questão, né? O Design Thinking, né, o Lean, o Lean Startup, né, normalmente, né, o Lean Mindset, você ter a mentalidade de você construir, né, executar testes, né, previamente e aprender, né, então fazer esse giro, né, de conhecimento, né, conseguir de alguma forma fazer esse processo, né, de construção e conseguir construir a coisa certa, e um mindset de agilidade também, né, de você construir certo a coisa certa. Então, a gente vê muito, né, essa conjugação desses 3 modelos hoje como modelos que estão, boa parte das startups aqui no Brasil e principalmente deu para ver isso claramente também no mundo, né, o uso, né, do Mindset Design Thinking, né, com uma mudança de modelo mental para redefinir habilidades, o Lean para você ganhar aprendizado e o Agile para que você possa se adaptar mais rapidamente aos desafios, né, atuais, né. Eu trago aqui uma referência nossa, né, que é uma referência muito, muito bacana, né, dele, né, do rapper, que ele fala o seguinte, né, muda, né, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente e a gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente, quando a gente manda, ninguém manda na gente, né? E o Gabriel, ele fala muito essa perspectiva, né, de como a mudança do mindset traz, né, o empoderamento para a gente, né? E uma coisa, né, que um pouco, né, tá aí é aquele negócio, né? Se mantenha calmo, né? Keep calm e have a growth mindset é um pouco da perspectiva e um pouco do ensinamento aí que a gente teve, né? E teve de perspectiva lá no Vale. Um outro ponto bem legal, assim, que eu consegui captar lá é a questão do propósito, né? E o propósito, né, ele não é para ser apenas, né, uma ação, né, uma tática que você executa, né? Ele tem que fazer parte da estratégia de longo prazo das empresas, né, e que de alguma forma esteja alinhado com seus valores, né? Então, o propósito ele é muito essa perspectiva. Hoje as empresas estão buscando, né, mudar essa lógica, né, que a gente chama de missão, né, e trazer essa visão do porquê, né, do porquê que as empresas existem, por que você existe, né? E só depois você dizer o quê, né? É a última linha do centro, né? O último círculo, né? Fala muito da teoria do Golden Cycle, é muito nesse sentido, né? De você trazer muito o porquê, né? E essa que é a questão muito, muito direta, né, do propósito. E esse cara aqui, né? Para mim foi uma referência para mim durante o Bootcamp. Nós tivemos uma conversa com ele, foi uma conversa fantástica, né, e que trouxe, né, uma visão, né, do que de fato é propósito, né, tangibilizando o que é propósito pela história de vida dele particular que eu vou contar para vocês. O Kenyatta, né, Leal, ele é um ex-presidiário,
né? Ele é um cara que teve, né, veio de uma família pobre, né? Eram vários irmãos. Ele, de alguma forma, se envolveu, né, com pessoas, né, da rua, acabou, de alguma forma, participando de um assalto. E nesse assalto, o que aconteceu foi que eles roubaram uma loja, como se fosse uma loja de conveniência, roubaram o dinheiro da caixa registradora e roubaram também o dinheiro do cofre. E na mesma semana, uma das pessoas que participou com ele do assalto foi presa, né, e delatou ele, e a polícia foi e prendeu, né? Ele foi julgado e foi condenado a 5 anos de prisão, né? A primeira vez que ele foi para a cadeia de sistema prisional. Passou 5 anos da prisão. Quando saiu, acabou, né, depois de 2, 3 meses que ele estava fora, ele estava num carro, né, com um grupo de amigos também, e nesse carro tinha uma arma. E a polícia parou, né, como ele estava, né, ele tinha 2, né, nos Estados Unidos você tem a figura das 3 faltas, né, 3 strikes, que eles chamam. E ele tomou o terceiro, porque o primeiro, né, contou como 2 faltas, e a terceira falta ele foi julgado em prisão perpétua, pessoal. Então ele foi um cara que ficou em prisão perpétua, e ele ficou mais quase 15 anos, né, como um todo de pena, né, que ele cumpriu. Então ele cumpriu praticamente mais 12 anos, né. E nesse período ele ficou muito revoltado, né, que ele comentou, né, ele falou, poxa, ele colocava os problemas nas pessoas, ele falava, pô, ó, isso é assim, e algumas pessoas, né, conversavam com ele, e alguns amigos, né, e especialmente um amigo, sempre o visitava, né, e ele falava, cara, você tem que tentar mudar essa tua mentalidade, o problema não é das pessoas, o problema é teu, você tem que refletir sobre isso. E ele começou, de alguma forma, a refletir, e ele falou, cara, realmente, é um problema meu, e eu acho que eu tenho como pensar em fazer algo diferente, né, para essa perspectiva. E ele começou a desenvolver um programa dentro, né, da prisão, que era um programa de inclusão, né, dentro, né, ele, né, como preso, e outros presos, né, começaram a pegar livros, né, para ler, principalmente livros de codificação, né, então o pessoal começou a criar, a ler códigos, a executar códigos dentro da prisão, né, então fizeram jogos, né, fizeram uma série de coisas, e esse movimento foi um movimento que começou, de alguma forma, a crescer, né. Ele teve a oportunidade de ser um cara de referência, né, dentro, começou a dar palestras também para outros, né, dentro da própria prisão que ele estava, e ele teve a oportunidade de ter uma audiência, né, uma nova audiência com o mesmo juiz que o condenou à prisão perpétua. Ele mostrou, né, demonstrou o arrependimento dele, demonstrou tudo que ele vinha fazendo, né, de mudança e de busca de impacto e de demonstração do propósito dele, né, atual, né, de conseguir, de alguma forma, fazer com que ele possa livrar as pessoas, né, e tirar esses presos e dar uma segunda chance para esses presos. E o próprio juiz que deu, né, essa sentença para ele, o liberou em 2 dias. Então ele saiu, né, da prisão, ele estava em prisão perpétua, e a partir dessa demonstração, o juiz ele conseguiu ver o brilho nos olhos, né, a visão de propósito que ele tinha, a demonstração desse propósito claro, né, que existia dentro disso, né? E ele criou, né, essa instituição que é o Last Mile, que é pavimentando, né, a estrada para o sucesso, que é muito isso, né, trazer, né, é uma parceria que tem com a Slack, né, que é um aplicativo de comunicação interna, né, uma startup que vale mais de 5 bilhões aí de valuation, que era uma startup, hoje é uma grande empresa. Nós fomos lá na sede, uma sede fantástica que eles têm, e a Slack é conhecida muito fortemente pela diversidade. Eles contratam muita gente com backgrounds muito diversos, e eles têm conseguido inserir prisioneiros, né, do sistema prisional americano na Slack como codificadores. Então, esse projeto Last Mile, ele busca, né, fazer exatamente isso, né? E ele fala muito isso, né, algumas lições, né, que, né, você é o resultado das suas escolhas, né, erradas, né? Então, se você fez uma escolha errada, não coloque no outro, né, o resultado, né, foi você que de alguma forma buscou isso. Para cada escolha que a gente tem 2 resultados possíveis, consequências ou recompensas, e você tem o poder de fazer grandes coisas, né?
E o propósito dele é ajudar pessoas a terem uma segunda chance. Então, você vê isso, de fato, é algo emocionante, né? Foi difícil, né, segurar as lágrimas durante vamos dizer, o processo, né? A ação, né, que a gente teve. E ele fez uma reflexão que eu trago aqui para vocês, né, para vocês fazerem posteriormente aí o webinar, que é escrever as 10 coisas mais importantes que vocês têm, né, na vida de vocês, que vocês julgam, né, importante, e saber se essas coisas, né, que você executa estão alinhadas com o propósito de vida para vocês. Né? Então, tem muita coisa que a gente julga importante que não está alinhado com o nosso propósito. Então, de alguma forma, a gente poder sanear isso também ao longo do tempo e buscar, né, repensar isso é algo também muito, muito importante, muito, muito bom, né? E aí eu trago aqui, né, trazendo aí um framework, né, dos 7 chakras, né, que é o primeiro aí, o Vitor, né, desenvolveu, né, essa metodologia e vem trabalhando, né, essa metodologia atualmente, que é a questão do chakra motivador, né? O propósito ele está muito ali ligado a convicções, a fé, né? Então é algo muito muito interessante, né? Você poder desenvolver, né, essa perspectiva. Tudo começa muitas vezes nesse chakra, né? O chakra motivador, né? Ele que de alguma forma começa a impactar os outros 6 chakras, né, para compor os 7 chakras. Então, você conseguindo trabalhar, né, bem essa perspectiva do propósito, naturalmente, ele vai falar, né, muito fortemente com o que você julga é importante para você, né? Então, tem a ver com as tuas convicções, com a tua fé, com as suas crenças, né? Então, é algo bem importante aí da gente poder revisitar também. Abrir aqui o bloco, né, da tecnologia. Então, nós tivemos, né, do ponto de vista tecnológico, várias visitas, né, aí no dia a dia. O que mais me impressionou lá no São Francisco foi como a tecnologia está inserida no dia a dia da cidade. Então, por exemplo, esse local aqui, que é o Itza, por exemplo, é um lugar que você compra totalmente automatizado. Então não tem o front, né, da venda, ele está totalmente automatizado. Você tem um aplicativo, você baixa o aplicativo, você seleciona qual o bowl, né, que você monta, então você pode montar com salada, proteína, né? Então tem várias escolhas, né, que você pode juntar dentro desse cardápio. E aí, dentro desses itens, né, que a gente está vendo aqui, que são essas portinhas, né, coloridas com os números, né, onde normalmente o bowl aparece. Então você tem o pessoal da cozinha internamente preparando ainda, essa parte ainda é manual, mas toda a parte de relacionamento com o cliente ou de tangibilização do cliente, ela é automatizada. Então isso aqui já está totalmente operante e uma comida super fresca, super gostosa, com preço bem acessível, né? Porque São Francisco não é mole não, hein, pessoal? É muito caro, é uma cidade bastante salgada, tá? Bastante cara. O segundo, né, exemplo aí, né, que tem esse robozinho bem simpático ali, né, que é o Café X, né, que é um robô que serve café no meio da rua, né? Então você tem também, né, você tem uns totens, né, normalmente que você coloca, né, e executa. Esses totens, né? Normalmente você faz o pedido, depois do teu pedido, você passa o cartão e paga, gera um PIN, você digita o PIN aí em frente da máquina e o robô te serve o café. Então é algo bem bacana, bem interessante também, né? Você sentir como é que a tecnologia ali não é estranha, né? Para a gente pode, de repente, parecer um pouco mais estranho aqui no Brasil, muitas vezes, né? Mas para lá não é estranho, né? A gente tem um robô ali já servindo e interagindo, né, com a perspectiva dos humanos. E, para mim, assim, uma loja super emblemática, quando falo de varejo, né, a gente tem um negócio de varejo dentro da Petrobras, né, que é a BR Mania, como referência à Amazon Go, né? E realmente é uma loja que a fricção é praticamente nula, né? Você baixa o aplicativo, entra na loja, faz a compra, tira produto, bota produto, e sai de alguma forma depois a receita, né? O receipt, né, que eles chamam, que é a nota fiscal, vai para o teu celular. E eu coloquei rapidinho aqui, né, para vocês um resumo, né, de como é que foi essa perspectiva na loja. Só um minutinho que é o... Opa. Aí.
Tá sem áudio aí, pessoal? Tá sem áudio. Voltou? Não. Eu ouço você bem, mas não ouço a apresentação. Ah, tá. Não, quando tem o vídeo, vocês não estão ouvindo, né? Não. Nem o primeiro eu também não ouvi, não. Ah, não. Porque eu já tinha assistido. Ah, tá. Aí Perfeito. eu Não, achei que era só eu. não, perfeito, então eu pulo. De alguma forma eu já falei, depois a gente pode tentar ver como é que funciona, mas no áudio geral vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, normal. Durante a apresentação. Beleza, perfeito. Então eu vou colocar agora aqui, né, aí caminhando, né, o Impossible Burger, né? Saiu essa semana, né, algo, e foi bem legal, porque eu tive a oportunidade, eu sou ovo-lacto vegetariano, então sempre tive a curiosidade de provar o Impossible Burger, né, e é realmente fantástico, cara. É um negócio impressionante. E foi muito interessante porque a Burger King, né, lançou o Whopper, né, com o Impossible Burger, o Impossible Whopper, e eles fizeram um vídeo, cara, que foi fantástico, porque você consegue ver as pessoas tomando um susto, né? E não, né, se vocês botarem lá Impossible Burger, Burger King, vocês vão ver a peça publicitária que eles fizeram o teste às cegas, e as pessoas não acreditaram em como o hambúrguer era tão parecido, né, com o hambúrguer de carne animal. Então, é uma startup também que tem crescido muito fortemente, hoje já está em um quantitativo muito grande de lojas nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você tinha em São Francisco, né, em qualquer restaurante, você conseguia acessar e ter a opção vegetariana. A Califórnia ela tem essa característica, né, você tinha cardápio sem glúten, cardápio sem lactose, cardápios vegetarianos, né, veganos. Então, assim, eles têm essa visão inclusiva também muito grande. É uma empresa que tem uma pegada sustentável muito intensa, porque com a redução, né, da proteína animal, você acaba reduzindo gases do efeito estufa, a questão de uso da água, da terra, né? E a grande sacada, né, que eles tiveram dentro desse contexto, né, foi a perspectiva deles desenvolverem, né, uma molécula, né, que é muito parecida, né, com a hemoglobina e que é o que dá o sabor de carne, né, vamos dizer assim, ao hambúrguer, né? Então, ao hambúrguer vegetal. Então, que é esse M, né, que eles chamam, né, que é hemácia, né, seria, né? Então, tudo o que torna impossível exatamente vamos dizer, essa criação, né, que tem uma tecnologia de biotecnologia por trás bastante avançada, né? Então, eles têm um organismo geneticamente modificado que faz uma fermentação especial na soja para gerar o M, e a partir do M você desenvolver, né, esse produto líquido, você incorpora uma base inerte para gerar o hambúrguer. Então, é bem interessante aí, vale a pena aprofundar, né, o Impossible Whopper aí, que é exatamente isso que foi criado pelo Burger King, que tem feito muito sucesso. Eles botaram em 59 lojas em St. Louis, que foi onde é a praça inicial, né, de colocação, e tudo leva a crer que eles vão expandir isso para praticamente, hoje só tem nos Estados Unidos, mas talvez para outros lugares do mundo também. Vamos torcer. E eu trago aqui só para vocês verem, né, uma perspectiva de quanto, né, as tecnologias estão avançando. Hoje, basicamente, a gente tem para mais aí de 60 tecnologias que atualmente, né, vão e têm impactado essa prerrogativa, né? Então, a gente fala desde sensores, né, químicos, automação, microeletrônica, por exemplo, saúde, bem-estar, energia, sustentabilidade, meio ambiente, comunicações e tecnologias de comunicação. Então, assim, tem muita coisa aí que está por vir, né, dentro dessa perspectiva tecnológica, que foi possível também ver algumas empresas, né, aplicando, né, e conjugando tecnologias de forma diferenciada. O próximo bloco, né, o bloco de empreendedores, trazer para vocês dois cases aqui, né, que eu tive a oportunidade de ver, né, e aí traz e reforça muito e fala muito com aquele primeiro pilar do mindset do empreendedor, que foi o Pranav, né, Cheda, né, que é um indiano, né, um guri super jovem, tem essa empresa dele aí há mais ou menos uns 3 anos, né, que é a Encode,
que é uma empresa especializada em reconhecimento facial e biometria. Eles conseguiram desenvolver uma plataforma para executar isso de forma ágil e conseguir conjugar outros dados junto com os dados de biometria e de reconhecimento facial. Então, eles estão conseguindo, eles começaram com uma visão da empresa para o B2C, e eles pivotaram, né? E aí é aquela questão, né, que a gente fala do pivotar, que é você mudar de direção, né, o teu modelo original de negócios, né, 3 vezes. Então, ele já está na terceira pivotagem, no sentido do uso, né, da tecnologia que eles desenvolveram. Hoje eles encontraram o filão, eles foram para o segmento B2B, então hoje eles estão com bancos como clientes, a 7-Eleven, né, também é cliente deles para o programa de fidelidade da 7-Eleven, ela reconhece, né, facilmente, né, para poder dar entrada na loja. E aí a gente começou a conversar com eles também, porque a gente tem um lab da BR Mania Digital, a gente está batendo um papo com ele para ver como é que a gente poderia, né, pensar em observar e testar essa tecnologia também no nosso lab digital. Então foi uma conexão bacana também que foi possível, de repente, trazer, né, para o nosso ambiente, né, experienciar também um pouco dessa conectividade fora, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? A gente vem buscando e vem fazendo também dentro aqui do ecossistema brasileiro, mas como é que a gente relaciona com alguém de fora? Como é que é essa mentalidade, né? Como é que funciona, né, isso, né? Então, foi muito interessante o bate-papo com ele. E aí é só como referência, né, Encode, né, .com é o site, quem quiser depois dar uma olhada. Eles têm vários produtos, né, de execução que fazem essa tecnologia funcionar. Um outro exemplo, né, foi a Carolina, né, Oliveira, é uma guria de Minas, né, da faculdade, né, formada lá em Minas Gerais, e foi com uma visão, né, ela tem uma startup que é a OneScreen Technology, que não começou como OneScreen, ela começou como uma tecnologia de anti-envelhecimento. Então ela trabalha muito fortemente a perspectiva com tratamento de células de envelhecimento. Então, como você consegue com a biotecnologia e com produtos, desenvolver uma molécula que consegue reverter esse cenário, né, de envelhecimento, né? Então, a visão não é você virar um vampiro, né? Eu perguntei até para ela, brincando com ela, pô, mas aí vai criar vampiros aí, né? Como é que seria isso, né? Mas não é, ou Highlanders, né? Mas não é isso, na verdade, é você conseguir envelhecer e envelhecer bem. Essa que é a perspectiva. E eles começaram um trabalho na parte mais simples, porque no primeiro momento era com terapia genética, era com algo para essa linha, mas eles tiveram que pivotar também, pivotaram 3 vezes o negócio, para começar pelo mais simples, vamos dizer assim, que seria um creme, né, ligado anti-aging para a pele, né? Então é um mercado também muito grande, um mercado que tem, né, uma demanda bastante significativa, né, voltada para isso, e que hoje eles estão conseguindo, vamos dizer, trazer, né, e possibilitar esse desenvolvimento. Tá? E outra questão também que eles vêm fazendo, né, testes em pele humana, né, para substituir testes em animais. Então, a empresa dela também vem desenvolvendo tecidos, né, porque para poder fazer os testes, ela teve que desenvolver um tecido especial, e isso também tem aberto, né, outra linha, né, de ação para ela, né? E a gente fala muito de valores, né? Ela falou muito, né, dos valores que o empreendedor tem e que a gente vê que faz muito sentido com o mindset. Ela falou de coragem, persistência, resiliência. Então, são questões aí bem bacanas também, que falaram muito aí com aquele primeiro tópico, né? E aí a questão da missão, né, da empresa, né, que é muito, né, envelhecer bem, né? É um pouco, né, bem melhor, né? É um pouco do que se coloca, né? Então, a visão era buscar reprogramar o código de envelhecimento. Essa que é o caminho, né, que eles estão, de alguma forma, buscando. Tá? E eles estão nesse processo, né, de conseguir fazer. Então, já estão em várias rodadas. Tentaram no Brasil empreender, não conseguiram, porque quando a gente fala de biotecnologia é algo muito de ponta. Era difícil ter rodadas de investimento aqui. Conseguiu ir para lá, ela acabou indo para fazer uma especialização numa das universidades, né? Eu não sei se foi Berkeley que ela foi, ou minto, foi uma universidade específica voltada para biotecnologia e agricultura, lá nos Estados Unidos, na Califórnia mesmo, específica.
E de alguma forma, ela conseguiu, né, pegar também um grupo de lá, com um grupo dos founders aqui do Brasil, conseguiu convencer, né, e fazer as rodadas lá, conseguiu investimento, está caminhando agora para uma rodada Series A lá, para levantar em torno de 2 milhões de dólares para conseguir dar os próximos passos aí na startup dela. Então, para você ver quão potente, né, esse processo e quão é interessante, né, que você consegue caminhar. E a gente fez algumas visitas, né? Eu fiz uma visita, tô igual pinto no lixo aí, como a gente brinca, né? Lá no Google, teve a oportunidade de entrar lá no Google, conversar com o Pierre Sintra, que foi um cara fantástico, é o head da Google, que falou deu muitos insights, né? Que eu queria compartilhar com vocês aqui, com relação principalmente ao processo seletivo, que é algo que me chamou muita atenção. É o processo seletivo de capacidade cognitiva, né? E então a própria área que executa esse processo, não são outras áreas da companhia, não é a área de RH, é a própria área que demanda o recurso. Eles têm sempre um contraponto de uma outra área que participa desse processo do RH. E eles usam não só as capacidades padrões, né? Que eles olham no currículo, conhecimento, a capacidade cognitiva, né, por exemplo, aspectos de liderança também, mas muito o que ele chama do Googleness, né, que é o jeito Google de ser. E aí uma definição que ele colocou lá, que é você poder ser interessante, se você ficasse preso com alguém durante 5 horas, se essa pessoa ainda teria assunto para conversar com você, né, ou se você teria assunto para conversar com ela. Então, essa é uma das formas, né, que eles colocam lá, como o Googleness, né. Então, é bem bacana nisso, né? O Google, né, aplica muito a questão dos Key Results, né? O Objective Key Results, que eles chamam, que são os OKRs, né? Então, eles têm metas trimestrais, eles definem metas de alcance. Então, normalmente, é muito difícil os caras alcançarem 100% da meta, que são metas bem audaciosas. Então, o cara que tem 70% da meta, ele já é um cara que realizou muita coisa, né? Eles têm muito da lógica de cultura de colaboração local. Então, o Google, o cara oferece tudo. 3 refeições por dia. É muito parecido com o filme do Círculo, né? Que as pessoas, de alguma forma, convivem dentro daquele local, né? O Googleplex, né? Que é o conjunto, né? de locais, né? de prédios da Google lá no Vale do Silício. É um negócio, assim, faraônico, né? A gente olha assim, muita gente circulando. E aí a gente brinca, o pessoal tá lá na sala de jogos. A gente foi lá na sala de jogos, não tinha ninguém, só tinha mosca voando, assim, grilo, cri-cri, cantando, e ninguém lá, todo mundo ralando, pegando, né? No horário que nós fomos, tinha muita gente na academia, o pessoal tava fazendo troca de turno lá. Então, assim, é realmente uma pujança, assim, uma movimentação muito grande. E a questão do teletrabalho lá é o contrário do que a gente talvez hoje está passando por aqui, né? De forçar falar, não, vou fazer home office, né? Alguma coisa assim, lá ao contrário. Lá a visão deles eles não veem de bons olhos a questão do teletrabalho. A visão ali é muito de interação. Eles dão muito valor à cultura da colaboração, da junção dos times, tudo isso. E os founders, né, do Google fazem reuniões semanais com todo mundo, transmitem para todas as unidades, 1 hora com cada founder semanalmente para falar sobre cultura, falar sobre questões. Então, são 30 minutos falando sobre perspectivas da corporação e 30 minutos de perguntas. E os caras mantêm ainda muito o propósito, né, atual, né, local. E eu perguntei, né, tinha muita curiosidade, né, como é que eles fazem inovação lá. E eles têm, né, obviamente, o Google, ele tem tanto o Google Capital quanto o Google Venture, né, que são 2 áreas, né, da Google assim, mais conhecidas, né, que trabalham com Venture Capital, que é investimento em empresas, né, aquisição, compra. A última grande compra foi a própria Waze, né, que foi adquirida pela Google, né, juntou as 2 equipes, vamos dizer assim, né, do Google Maps e da Waze atualmente. Mas só que eles têm um programa de empreendedorismo também, que eles chamam de Área 120, que é como se fosse uma Área 51, os caras ficam meio isolados, assim, desenvolvendo seus produtos, né? Então, os caras têm 6 meses, equipe dedicada, o cara pega ali um projeto e manda bala e se isola e fica lá no local desenvolvendo seu projeto de empreendedorismo. Então, eles têm também muito essa perspectiva, né? E a lógica de gestão de portfólio também é muito presente, né? Saiu, né, agora, e aí eles olham muito esses 3 blocos, né, de investimentos no core, investimentos adjacentes e de transformação disruptiva. E uma questão assim, principal,
que eles têm, né? E aí o Google ele vai muito de mecanismos de busca e anúncios, né? Que é 70%, é o core da Google, é isso. Mas quando você vai caminhando do 20 e 10, né? Principalmente o 10 aqui, né? Que eu vou me prender um pouco mais, que é o Stadia, saiu agora há pouco tempo, né? Em meio de março aí, né? A entrada da Google no mercado de games, né? Isso assusta, né, cara? Porque praticamente a questão do futuro dos jogos, eles falam que não é numa caixa, e sim num lugar. Então, ele trazer isso, né, para dentro da rede, né? Você poder fazer jogos na velocidade do browser, né? Com o browser, dispensando o console, é algo que, de fato, pode ser uma revolução, né, no mercado de games, um impacto muito grande nas grandes majors de games aí, né, como Nintendo, a própria Microsoft, a Xbox e a PlayStation, a Sony, e o mercado aí de mais de 100 bilhões de dólares, e a gente, né, eu não sei da galera aqui que já viu, né, esse filme é um filme bem interessante que traz muito isso, né, da perspectiva do jogador número um, é um ambiente imersivo, que as pessoas têm uma vida virtual muito melhor do que a sua vida real, né, via de regra, e muito sem um console, né, o cara joga a partir da rede mesmo, se conecta e entra na rede para isso, tá? Uma outra visita muito legal foi na Salesforce, né? A Salesforce é uma empresa, né, voltada para gestão de CRM e marketing. Eles têm ali uma missão, né, um posicionamento de somos pioneiros, né? Então eles falam lá dos trailblazers, né, que são os pioneiros, né, quem de fato está na fronteira, né, e são os desbravadores, né, vamos dizer assim. E foi uma das primeiras plataformas de SaaS, que a gente chama de serviço, né, de plataforma de serviço, né, de software como um serviço, que a gente chama, e que tem aí como missão levar os clientes ao sucesso nessa quarta revolução industrial. Então, eles conseguem adaptar a plataforma em função da adaptação das demandas do cliente. Então, a partir da demanda do cliente, ele adequa a plataforma de relacionamento com esses próprios clientes. E isso é o poder hoje da Salesforce, né? Hoje a Salesforce é líder mundial nisso. São mais de 150 mil clientes no mundo, né? Desde clientes de grande porte até clientes de pequeno porte. Então, para vocês verem o que eles faturaram mais de 8 bilhões de dólares, né, no ano passado. É a empresa, né, de serviço, né, que é a maior empresa de serviço do mundo atualmente. Só para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo a torre, né, que é a maior torre, né, da costa oeste americana. Só para vocês terem uma ideia ali, a comparativo com os maiores monumentos ou torres mundiais, né, você tem em Dubai, hoje ainda a maior torre com 160 pavimentos, né, e a torre da Salesforce de São Francisco é o maior prédio de São Francisco da costa oeste, que eles indicam, com 61 andares. É uma torre fantástica, assim, um negócio realmente que mostra, né, aquela perspectiva do sucesso da startup, né? Então, é uma empresa que 20 anos atrás era uma startup, começou como uma startup e hoje tem um prédio, né, um ativo de 60 andares, maior torre, é um negócio assim que realmente cria, né, como a perspectiva e como a tecnologia, né, vem impactando, né, os ambientes de negócio. Então, foi também algo bem bacana. E a gente teve a oportunidade também de visitar, né, a Júlia Figueiredo. Ela é uma das heads do banco que cuida de investimento em startups lá, né, do Silicon Valley Bank, que é uma referência lá dentro do ambiente empreendedor, né, de São Francisco. Como a gente tem aqui, né, a questão dos investimentos como um dos itens importantes do sistema empreendedor. Eles comentaram isso, o mercado de venture capital americano é gigantesco, né? São mais de 130 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, a gente bateu algo da ordem de 2 a 2 bilhões e meio, né? Só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho, né, do venture capital, o potencial que o venture capital brasileiro tem como crescer, né, de investimento, principalmente com a entrada das grandes corporações dentro da geração de fundos. A gente está começando, né, grandes corporações estão começando a criar os seus venture capitals de fato para começar a investir. Isso eu acho que vai ser a próxima revolução, e o impulsionamento do ecossistema empreendedor brasileiro vai estar partindo para dentro dessa perspectiva. E as dificuldades, né, de conhecimento, muitas vezes, né, para você empreender nos Estados Unidos, e a demonstração da qualidade de como a tua startup está montada, estruturada. Então, essas foram as duas principais insights que ela passou de empresas aqui do Brasil, startups aqui do Brasil, querendo ir lá para fora, quais são as principais barreiras que normalmente a empresa brasileira tem. Né? Muitas vezes o desconhecimento elas não conhecem, não tem uma
uma referência, né, no sentido de execução e a demonstração da qualidade também dessa startup, né? E eles caminham, né, nesses vários itens, né, tanto de semente quanto de rodadas de Serial A, B, C e assim vai. Tá? São as rodadas, né, são os valores que você vai investir dentro desse contexto. Tá? Aqui é o sistema empreendedor, né? Ele normalmente é formado por vários agentes, né? Desde os empreendedores, universidades. É muito parecido com o que é o sistema empreendedor do Rio de Janeiro, né? E daqui do Brasil, né? Os sistemas empreendedores são muito nessa linha, né? Então você tem os investimentos anjos, as aceleradoras, as incubadoras, o governo e entidades que ajudam isso, o próprio Venture Capital, e empresas que de alguma forma ajudam, né? Também a investir, né? Empresas de crowdfunding, por exemplo, né? E outros tipos de investimento. Então, a gente tem isso e é fundamental para que você consiga ter um ecossistema viável, né? E aí eu coloco aqui também os mentores, né, como mais um item, né, importante dentro desse contexto, desse universo de desenvolvimento de ecossistema de inovação. O próximo bloco, pessoal, eu só combinar com vocês a apresentação, como a gente começou um pouquinho mais tarde, a apresentação vai ter mais ou menos aí mais uns 5 minutos, tá? Para a gente poder finalizar, tá bom? Então, para inovação, um item muito interessante aqui foi a Beta, é uma loja onde só entram itens inovadores. Então, é uma loja que ela tem uma característica muito diferente, ela está antecipando tendências. Então, e eles desenvolveram uma metodologia, uma forma de coletar dados dos clientes em relação a como é a experiência de compra dele desses itens. Então, quem tem fissura por tecnologia é a loja para poder visitar, tem coisas muito diferentes lá. E aí eu trouxe aqui algumas questões, né? Eu trouxe um óculos ali, que é um óculos acoplado, por exemplo, para ciclismo. Eu fiquei bem impressionado com esse óculos. Você consegue analisar várias informações, né? De batimento cardíaco, de velocidade, de umidade, de uma série de parâmetros que, de alguma forma, o óculos consegue captar, né? E te trazer para a tela, para a tua visão, né? Então, é algo bem interessante também, né? Como um item de colocação. Então, tinha muito gadgets, né, que a gente chama. Por exemplo, aqui, ó, esses dois aqui são anéis também, que fazem essa medição e mandam direto para o celular. Então, ele consegue medir batimento, frequência de sono, uma série de parâmetros, né, de bem-estar. Então, te dá um monitoramento online disso. Isso aí é um negócio que eu vi vários na rua, lá em São Francisco. A gente está vendo muito hoje aqui as patinetes elétricas, né? Mas esse é um skate com um rodão no meio. E muito comum lá de ver, né? O pessoal usa direto, assim. E lá também em São Francisco está muito avançado nessa questão que a gente chama do last mile, né? Que é a última milha. Então, tem uma integração muito grande dos veículos, né? De transporte, ônibus, metrô, Uber, né, que é muito forte lá também, e veículos de propulsão, né, bicicletas elétricas, porque lá tem muita ladeira, então a bicicleta elétrica é muito usada, e esses equipamentos, né, um skate diferente, né, então bem bacana. Esse screen aqui, ó, esse é onde você interage, você vê, já é tudo padronizado, você vê um resumo do que os detalhes técnicos do produto. Então todos os produtos têm uma informação pré-determinada, e o bacana é que a loja ela não cobra o item, ela não compra o item, é um showroom, e ela cobra como se fosse um modelo de comunicação. Então é como se fosse um outdoor, né? Ela cobra como um serviço de outdoor e de disponibilização de dados. E a última parte da apresentação, que é uma provocação, né? Que é como é que a gente consegue inovar no mundo que está cada vez mais conectado, né? É uma pergunta, né? Isso é algo muito frequente. Pô, ainda tem como inovar nesse mundo que está cheio de tecnologia, tem um montão de empreendedores, né? Muitas ideias, né? E como é que você consegue, de alguma forma, executar isso, né? E aí, 2 dicas, né, foram dadas lá pelo pessoal. Uma é olhar para o futuro e a outra é olhar ao seu redor, né, de alguma forma, para que você possa captar perspectivas de tendência. E a gente está vivendo, de fato, uma era, né, diferenciada, que é a era da mudança, que você tem capital, ter conhecimento, habilidades e tecnologia para você poder executar muitas coisas, né? E essa perspectiva, né, hoje que se vê, da visão, né, do mindset, né, e aí é muito do fixo, dá para fazer essa comparação do fixo e de crescimento, e a gente faz muito do crescimento linear e exponencial, né, da lógica do mindset linear e exponencial. É muito nisso, né? Então, hoje, o que você busca é ter empresas que consigam executar principalmente essa visão da exponencialidade, você conseguir crescer sem
crescer também os teus custos, né? Então, isso é o que boa parte do ecossistema de startup busca fazer, né? Você desenvolver um modelo de negócio, desenvolver uma plataforma tecnológica que você possa crescer sem, de alguma forma, ter a prerrogativa, né, de execução. Esse mundo em transformação, né, a gente hoje está numa era pós-digital, que muita coisa vai acontecer aí, né, muita coisa vai surgir, né, e vai modificar nos próximos 5, 10 anos. Né? Então, a gente chegou a falar, tem uma opção, eu fiz uma apresentação sobre o futuro do trabalho e a educação do futuro, foi um tema bem interessante, que aborda muito isso, essa questão do pós-digital, né? Como é que a inteligência artificial vai impactar, como é que essa questão da redução dos computadores, né? Da microeletrônica vai impactar. Uma coisa que eu fiquei bastante impactado, né? Quando a gente olha essas duas fotos, a gente olha o Google, né? A pesquisa do Google e o homem aqui no espaço, né? Na Lua, e quando a gente olha isso, né? A gente vê que o usuário, quando a gente faz, né, uma consulta no Google, usa a mesma capacidade do que foi utilizado para botar o Apollo 11 na Lua, só para vocês terem uma ideia, né, do que é, né, a capacidade hoje de dados, né, que a gente tem e da importância, né, e essa eu acho que é a grande revolução que está ocorrendo agora, a possibilidade da gente poder usar esses dados e ter, né, esses dados à disposição. Outra revolução é a internet das coisas, né? Que a internet está incorporando tudo, e é um crescimento exponencial. A gente vê aí o quanto de dispositivos estão conectados na rede, a questão da própria inteligência artificial, que não é algo novo, né? Da década de 50, mas basicamente os mecanismos de machine learning, deep learning, né? Vem avançando fortemente com a perspectiva de autônomos, tudo isso. Então, lá eu vi, né, inserido também no dia a dia, os carros autônomos da Uber, né, e do Google, direto, da Uber, então direto, né, com o pessoal parado lá, fingindo estar dirigindo e o carro rodando. Então, assim, é um local de teste muito intenso lá, então dava para ver os carros todos, né, circulando. E a grande pergunta é o seguinte, né, o que vai acontecer no mundo quando esse poder computacional ele é limitado, né, e vai estar miniaturizado em vários dispositivos, que a internet vai alcançar todo mundo, né, e praticamente a um custo muito acessível, de graça, e que todas as coisas, né, vão estar conectadas e inteligentes. E aí a gente brinca que eu acho que a gente vai ter superpoderes, né? Então é um pouco essa perspectiva, né? A gente já está vivendo um pouco isso, né? Então as revoluções em nanotecnologia, por exemplo, em nanobots, né? Em robôs de miniatura, né? Então tanto para saúde, para cuidado, né? Como um todo. Então é algo que no futuro talvez a gente tenha a possibilidade, né? De ter uma integração muito intensa, né? Com né, os parâmetros, né, de tecnologia. E, por fim, né, a grande questão, eu acho que é o grande posicionamento aí que a gente fala, que a inovação ela não está em recursos, né, em tecnologia, em dinheiro, ela está muito nas pessoas. Né, então, a gente vê muito, né, o que é startup é isso, né, são pessoas com um objetivo, um propósito muito claro, que buscam, né, resolver um problema e, em cima desse problema, de alguma forma, trazer uma inovação, né, se levar ao limite. Né, então, é muito com essa prerrogativa. E agradecer, pessoal, esse parâmetro, né, que a gente teve. Desculpa um pouco do avançar aí que caminhou. E abrir um pouquinho para perguntas aí, para que a gente possa começar a interagir. Tá? Eu vou tirar aqui parar a tela e voltar agora aqui o vídeo para que a gente possa começar a conversar. Né? Então, agradecer, né, mais uma vez aí a vocês essa perspectiva. E abrir aí para perguntas, né? Vamos ver lá. Se quiser fazer por áudio ou por texto também, fiquem à vontade. Né, a Joyce falando, né, trabalhando com inovação na BR, né, que tem que interagir com várias áreas, né, conservadoras, né, quais são os maiores desafios? São vários desafios, né, Joyce. Hoje, né, a prerrogativa é muito, e isso era uma coisa que eu perguntei bastante lá durante, né, o bootcamp para todos os heads, as pessoas que estavam lá. Eu fiz essa pergunta, como é que a gente faz para inserir o middle management, que a gente chama, que é o grupo tático, dentro do processo de inovação? E praticamente assim foi unânime, né? O pessoal falou o seguinte,
é com comunicação, é demonstrar para esse cara que a inovação e as melhorias e o trabalho em times, de alguma forma, vai surtir efeito para fazer com que o trabalho dele seja melhor. Então, se você não consegue demonstrar isso, a tendência é que o middle management, de alguma forma, fique na defensiva, né? Fique, de alguma forma, sem dar força aos movimentos de inovação. Nós temos passado, né, a gente está rodando hoje um programa de empreendedorismo e um de Open Innovation, e a gente vem enfrentando essas dificuldades, né? Então, assim, nem tudo são flores, né? Então, assim, isso não é só na BR, o pessoal, quando a gente falou em outras grandes companhias também, eles falaram, a gente também tem dificuldade, porque quando a startup passa a ser uma companhia bilionária, o cara tem que criar também processos, itens, né, de controle, né? Então a companhia começa a ficar mais parecida, né, com uma companhia tradicional. A grande mudança é que o cara tenta sempre resgatar os valores originais, né? A cultura original, a mentalidade original, né, que é uma mentalidade de agilidade, né? E isso que de alguma forma a gente vem tentando exercitar e trabalhar e trazendo para o jogo. Mas assim, se eu fosse responder para você em uma palavra, seria a comunicação. Tem que melhorar muito a comunicação com esse grupo, né? Então, assim, a maior barreira hoje é a comunicação e conseguir demonstrar também, né, e mostrar os projetos, né, fazer com que esses projetos comecem a ficar mais inseridos dentro do dia a dia desse grupo mais tático, né, da companhia. Porque hoje, tanto a alta administração quanto a gente, né, que está no dia a dia lá da empresa, nós estamos totalmente imersos na tecnologia. A gente não tem dúvida que a inovação é o caminho, né? Mas muitas vezes o middle ali ele está com parâmetros para entregar uma determinada indicação. Então, assim, você também incorporar, né, um outro ponto, né, da comunicação que eu falei, e incorporar elementos que você possa trazer dentro, né, dos dispositivos de recompensa e reconhecimento, o item inovação também para esse middle management. Então, isso também é outro item também bem interessante que o pessoal chegou a comentar lá também. Tá? O pessoal estava comentando aqui com relação à questão de alguma startup, né, que tenha sido, o Guilherme fez essa pergunta, né, se visitou alguma startup em momento inicial, recém-lançada. Lá no Devault, a gente teve a oportunidade de ver algumas startups, né? A startup que teve lá, que foi a Encode, ela é uma startup de 2 anos e pouquinho. Então, lá o Devault, na verdade, é uma aceleradora, né, vamos dizer assim, que ela já pega ali uma faixa, né, não tanto na ideação, já é uma startup um pouco, já tem um MVP já rodado, e aí já está começando a estar na fase mais de aceleração. Então, assim, eu tive contato com alguns empreendedores que estavam lançando determinadas questões, mas lá no Devault especificamente eu não tive contato com uma startup especificamente recém-lançada, não. Mas eu conversei com muita gente, né? Muita gente assim de empreendedores lá, pessoas que tinham ideias, né? E perguntar, poxa, eu tô com uma ideia de fazer isso assim, assado. Pô, você é da área de petróleo? Pô, você tem esse problema. Então, de alguma forma, teve muita conversa assim sobre isso, né? Legal, Yunis, obrigado, cara, pela questão da mente aprendendo a aprender, né? Da Bárbara Oakley, ele estava falando aí, deu mais uma outra referência, né? Para aumentar a inteligência, né? Tem muita semelhança com as coisas que eu abordei. Pô, obrigado, cara, legal. Vamos conversar depois aí, a gente já tem um bate-papo marcado aí, bem interessante. Eu acho que hoje, né, eu vejo que a grande perspectiva, né, que a gente está colocando é uma questão comportamental. Então, hoje, as empresas, né, estão passando por essa grande revolução, que é uma revolução comportamental. As pessoas, de alguma forma, passarem a entender que esse mundo é um mundo diferente, um mundo que está mudando e que a gente não tem mais como esperar, né, que a empresa faça tudo por você, né? Você, de alguma forma, tem que pegar a rédea, né, da tua carreira. Então, isso é muito interessante, né? Até só para compartilhar com vocês, todo esse movimento que eu fiz foi um movimento próprio, não foi um movimento da empresa que eu trabalho atualmente. Então, eu vi a necessidade para eu performar melhor o que eu faço, eu poder, de alguma forma, buscar esse conhecimento, para eu falar com mais propriedade, para eu ter a possibilidade de impactar mais e conseguir fazer essa mudança de forma mais apropriada. Então, é muito diferente você ter essa legitimidade a partir do momento que você vive, né, uma determinada experiência, né? Então, e essa experiência vivida, ela pode ser a partir de alguém que você conversa, a partir de perspectivas, né, com outros empreendedores. Então, isso também é algo que
que passa, né, a ter uma visão muito bacana, né, muito diferente. Vamos ver aqui. Com relação ao canal aqui, que comentou, depois eu posso até te responder, Taiones, em private depois, que na verdade foi assim, o Bootcamp em si foi uma iniciativa que eu vi a partir do próprio LinkedIn. Então, assim, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica para absorção de conteúdo, né, para você interagir com pessoas. Então, é uma rede assim realmente fantástica, assim, na lógica, né, da rede em si, é uma rede de crescimento mental. Tem um mindset de crescimento, não tem muitas vezes outras redes sociais têm um mindset fixo, né, que você acaba vendo as suas bolhas. Então, isso é muito bacana. Então, eu vejo assim que o LinkedIn hoje ele é uma questão que tem muito isso. Eu fiquei sabendo desse bootcamp por lá. E aí fui conhecer, entendi o programa e aí a coisa aconteceu. A gente tem o Fernando, né, tá comentando, né, que hoje a gente tem uma automação muito crescente, né, de inteligência artificial, né, você mesmo disse que talvez tenhamos superpoderes no futuro. Duas perguntas, né? Nesse ambiente, né? Só um minutinho. Nesse ambiente, né, onde a inteligência artificial cresce tão valorizada, qual é o valor do manual daquilo que a gente faz com a mão mesmo, né? E sabemos que devemos sempre nos atualizar e acompanhar o mercado, mas há espaço para todos nesse futuro, né, atual, no mundo inteligente. Duas perguntas bacaníssimas aí, Fernando. A primeira é muito interessante porque tem um framework muito bacana, né, do Kai, né, que é um chinês, que é o papa aí da inteligência artificial, que ele fala muito, cara, que tem alguns itens, né, de profissões que vão ser profissões naturalmente preservadas quando a gente fala de IA. Então, são profissões que estão mais voltadas para o parâmetro de criatividade e principalmente de adequações manuais finas, que a gente chama. Então, aonde você precisa ter movimentos, mexidas, né, muitas vezes é muito difícil o robô conseguir ter um nível de precisão que ainda, né, a mão humana, a partir de milhares de anos de adaptação, né, conseguiu de alguma forma executar. Então, essa primeira questão, né, é muito nesse sentido. Então, tem muito presente, né, a questão da criatividade, né, como um parâmetro que norteia, né, essa visão, e, por outro lado, a perspectiva que você tem no sentido de trabalhos, né, que exijam, né, um afinamento manual, que vai ser muito mais difícil você criar um robô para fazer uma determinada questão, né, com relação a isso. Então, é um pouco essas duas visões, né? E essa questão do acompanhamento do mercado, né, para se ter espaço para todos, isso é outra pergunta também que não tem hoje um consenso. Todo mundo diz aí que talvez, né, nos próximos 20 anos 50% do trabalho vai sumir, né? Mas existem vertentes, né, catastróficas e vertentes menos catastróficas, no sentido que quando você finaliza, né, determinados trabalhos, naturalmente, são da evolução, outros trabalhos passam, né, a estar presentes, né, no nosso dia a dia. Então, a visão ali é muito da transferência do trabalho, e a educação ela tem um fator crítico e fundamental, né, de você, de alguma forma, se especializar, conhecer e divulgar o conhecimento. Pode ser que no futuro a gente, com o crescimento da possibilidade, né, da educação informal, está cada vez mais presente no dia a dia da gente, a gente tem a possibilidade de aprender com as pessoas, né, com os outros, né? Então, é algo bem bacana nesse sentido, né? Bom, e a Suzana, né, Gomes, né, fez uma visão aqui do Management 3.0, né, que é o mindset que faz a gente chegar à empresa, né, como grande rede de relacionamento, né? Você viu isso implantado lá em alguma empresa? Na verdade, não de forma direta, né, com essa visão, mas muitos elementos do Management 3.0 estavam presentes em várias empresas, né? A própria Salesforce deu para ver isso do ponto de vista dos executivos, né? O Bruno Soares, né, ele é um executivo, um head de vendas da América Latina e Caribe, né? Então, a gente via, né, muito com relação a esse sentimento, né, principalmente do líder, né? Como o líder
promotor, né, um líder mentor, né, um líder facilitador. Então, isso é algo muito presente lá também, né? As estruturas, né, que a gente visitou não eram estruturas de comando e controle, né? A gente via, né? Eram estruturas muito mais fluidas, né? Tinha algumas estruturas de holacracia, né? Que não tinha... O próprio Google, né? Ele até tinha comentado uma coisa bem interessante, que há uns 3 anos atrás o Google tomou a decisão de tirar gerente, não tinha mais gerente, né? Detonaram todos os cargos gerenciais, não tinha mais gerente, e aí ele falou que depois foi um caos, tiveram que voltar tudo a como era antes, na verdade, né? Porque de alguma forma não necessariamente você não ter, né, uma perspectiva, né, de alguém facilitar, né, não alguém para controlar, mas sim alguém para de alguma forma ajudar os times a chegarem em um determinado objetivo, né? Então isso foi algo bem interessante que ele comentou lá, falando um pouco dessa perspectiva do Google, né? Aí eu dei até um alívio, né? Falei, ufa, ainda bem que não terminou com todos os cargos gerenciais, né? Das ideias que eu conheci, né, o Guilherme comentando aqui de novo, né, qual que você acha que conseguiu penetrar no nosso mercado? Uma coisa muito interessante, cara, que eu vi, e começou agora, né, foi lançado em São Paulo a primeira loja conceito da Zite, né, teve até várias postagens na internet, né, no caso do LinkedIn, com gravações da loja, né, inaugurada agora em São Paulo, que é muito próxima da Amazon Go, tá? Então, assim, nessa parte de varejo, eu acho que é onde vai ter, assim, uma maior penetração, vamos dizer assim, dessa perspectiva das tecnologias, né, de interação com B2C. Para o B2B, a gente já está vivendo muito, de forma ainda pontual, em algumas indústrias, a questão da revolução da indústria 4.0, que a gente chama, né, que é a integração de elementos, de tecnologias, né, ligadas em determinados clientes, né. Vou dar um exemplo para vocês da Vale, né? A Vale está no segmento de mineração, né? Teve, né, alguns episódios complicados agora, né? Com rompimento de barragens, tudo isso, mas eles têm um trabalho muito intenso, né, na parte de inovação, buscando incorporar a inovação dentro do dia a dia, para aumentar a segurança operacional, para, de alguma forma, buscar, né, incorporar parte autônoma, né, principalmente veículos, né, ligados a veículos autônomos, né, dentro das minas, né, então aqueles grandes caminhões operando 24 horas por dia, né, para aumentar produtividade. Então, algo também bem bacana aí dentro desse contexto, né. Obrigado, Zeca, valeu, cara, obrigado aí por ter gostado, e depois eu vou mandar até para vocês, né, uma pesquisa, né, para vocês responderem, verem assim, ó, pô, vale mais a pena desenvolver um pouco melhor aqui esse conteúdo, vale a pena tirar um pouco esse conteúdo. Então, eu já bolei aqui uma pesquisa, né, para vocês, para que, de repente, a gente possa melhorar essa apresentação para frente, né. O Vinícius aqui, né, falando, pô, obrigado, Vinícius, valeu, cara, obrigado aí por ter participado aqui do Bootcamp. O Fábio comentou, em primeiro lugar, parabéns pelo conteúdo, né? No último slide, né, colocou uma frase, né, da inovação não está no recurso nas pessoas, de que forma as empresas motivam as pessoas para manterem o nível de inovação. Cara, eu acho total, né? Na startup isso é mais claro, né, que o founder é o cara que tem aquele brilho nos olhos, né, que eu falo, né? Ele é o cara que personifica a visão, né? Personifica a convicção, a fé, né? O propósito do que é aquele negócio, né? Então, ele tem uma certeza, né, que aquilo, de alguma forma, tem potencial para, de fato, impactar, né? Ter a solução, né, aplicada. Então, essa perspectiva, né, é muito grande, né? E por quê? Porque hoje, cara, a tecnologia está disponível, né? A gente brinca hoje que você consegue ter o acesso a toda a informação do mundo na tua mão, né? Então, hoje a barreira ela não está mais tecnológica, a barreira é uma barreira muitas vezes mental, né? Uma barreira comportamental. Então, quando existe, né, umas curvas, né, que a gente demonstra, né, com relação a posicionamentos, né, de crescimento. Então, normalmente a curva tecnológica é a primeira curva, é a curva que sempre está acima, né, do processo. Depois vem a curva das pessoas, né, do humano. Depois vem a curva do governo, que é a última, né, a curva mais lenta, né, para conseguir de alguma forma crescer, né?
com os parâmetros de legislação. Então, muitas vezes, a tecnologia está na frente, as pessoas estão correndo atrás da tecnologia, muitas vezes, e o governo está correndo atrás das duas, né? Então, isso é algo natural, né? Então, essa visão, né, ela é muito nesse sentido, tá? O Zeca comentando, né, de todas as abordagens, metodologia, framework estão ligadas a certa forma de mudança de mindset, como design thinking, design sprint, scrum, né, tantas outras. Teve alguma que você viu falar com mais ênfase, né? Na verdade, todas elas, né, tudo junto e misturado, Zequinha. Eu tive a oportunidade de ir lá em Stanford, né? A gente visitou o local onde do lab, né, de design thinking, é um prédio só que os caras a galera de design que está ali dentro, né? Então, assim, impressionante a confluência, né? O volume, né, de gente lá rodando. Então, assim, eu vi basicamente essas 3 metodologias andam totalmente casadas, cara, muito juntas mesmo. Né? O design thinking naquela parte inicial de habilidades, o design sprint e também o Lean, né? A mentalidade do Lean, né? Acoplada para a construção de protótipos, né, dos MVPs, e posteriormente para você ter a metodologia para você implementar e executar uma metodologia ágil, que o Scrum é uma delas, né, mas você tem o Kanban, você tem N outras metodologias que ajudam, né, a você desenvolver um mínimo framework para você poder criar times envolvidos, engajados para executar aquele tipo de tarefa. Legal, pô, obrigado, Guilherme, obrigado, Patrícia. Obrigado, Suzana, valeu. Patrícia aqui também. Não, bacana, pessoal. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí que você tenha visto, Vitor, para a gente poder finalizar, que a gente já está avançando um pouquinho mais aí do horário original que a gente previu. E aí a minha ideia é a gente, vamos dizer, repetir a partir dessa prerrogativa, trazer outros elementos, outros insights também, né, para que a gente possa conversar. Então, mais para o próximo mês aí, a ideia é abrir aí para quem não assistiu, para quem assistiu, se tiver, né, a possibilidade de dar um testemunho, vai ser legal também, porque eu acho que dá, né, e traz uma visão bacana. A gente teve mais de 90 inscritos, né, a gente teve aí pessoal participando em torno de 20 pessoas, então acho que foi bem legal, assim, a adesão bem boa, né, bem bacana, para uma quinta-feira, 7 da noite, né? Então, até depois eu vou perguntar também se esse é o melhor horário, se seria legal um horário um pouquinho mais tarde, tá? Então, é um pouco dentro disso. Eu vou depois disponibilizar, né, colocar, né, à disposição a apresentação, né, colocar um pouco desse material aí disposto para vocês, e eu estou preparando também 5 artigos, na verdade, que contam um dia, né, cada um desses dias no detalhe, né, como é que foi as questões, né, como é que as coisas aconteceram. Então, para o pessoal que está lá no LinkedIn, né, e que está, de alguma forma, acompanhando esse processo, já estão aí com a possibilidade de executar e acompanhar, tá bom? Legal, pessoal. Se não tiverem mais nada aí para poder liberar, realmente o Vitor falou, o público altamente qualificado, né, adorei aí a interação. Na próxima a gente tentar até, né, realmente para o volume de conteúdo, é um conteúdo bem adequado para 1 hora, mas de repente tentar talvez enxugar um pouquinho para a gente poder abrir também, né, um pouco mais de debate, de perguntas, né, ao longo do processo. Eu acho que também é bem salutar, bem legal, né, que a gente possa fazer essa interação dentro dessa mídia. Tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Super sucesso para todos e um abraço, tá? Obrigado aí por tudo. Obrigado pela paciência de ter ouvido esse ouvinte aqui. Esse falante, né? Nesse caso. Obrigado.